Fala, turma. Turma, nessa aula a gente vai ver sobre as fontes do direito penal. Beleza? Mas antes de ver as fontes do direito penal, a gente tem que saber o que é fonte. Fonte é onde surge, né? Então, fonte do direito penal é onde surge o direito penal. E as fontes do direito penal, ela pode ser a fonte material e pode ser também uma fonte formal. Vamos lá, pode ser uma fonte formal. Fonte material, eu quero saber quem pode legislar sobre direito penal. E nesse caso, quem fala isso para a gente é o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que vai falar o seguinte: via de regra, quem vai legislar é a União. Compete privativamente à União legislar. Vamos ver o artigo? Então vamos lá, o seguinte: o artigo 22, inciso 1, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e penal. Beleza. Professor, então, via de regra, a União pode legislar sobre direito penal. Então, se eu falar somente a União pode legislar sobre direito penal, estaria correto? Não. Por quê? Porque nesse caso, a gente vai ver o artigo 22, parágrafo único, que fala o seguinte, ó: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas nesse artigo, tá? Então, é o seguinte, ó, nesse caso, a União, ela pode delegar através de uma lei complementar ao que, gente? Ela pode delegar aos estados, isso mesmo, aos estados, tá? Quem fala isso? Aí você coloca artigo 22, PU da Constituição Federal, parágrafo único da Constituição Federal. Então, a regra é que a União pode legislar, só que é uma competência privativa e ela pode o quê? Delegar aos estados. Então, estados é uma exceção. Beleza. Agora a gente vai para as fontes formais. A fonte formal, ela pode ser, nesse caso, imediata. Beleza. Quem é a fonte formal imediata? Gente, a fonte formal imediata é a lei. Somente a lei pode o quê? Somente a lei pode criar condutas, né? Tipificar condutas como crime e contravenção. Então, a fonte imediata é a lei. Pessoal, a gente tem a fonte também formal mediata. Que a fonte formal mediata, aí a gente tem algumas, também chamada de secundária. A gente tem, coloca aí, os princípios gerais do direito. Beleza? A gente tem os costumes, coloca aí também. E a gente também tem, por último aqui, ó, os atos administrativos. Beleza. Então, ó, fonte formal, ela pode ser imediata, que é a lei. Então, a lei pode ficar conduz como crime e contravenção, somente a lei. E fonte formal mediata. A fonte formal mediata, princípios gerais do direito, costumes e ato administrativo. Então, lembrando que a fonte formal mediata também é chamada de fonte formal secundária, beleza? Então, já vamos resumir, então, esse macete que a gente fez aqui, ó. Fontes do direito penal pode ser material, é quem pode legislar. A gente viu que, via de regra, compete privativamente à União legislar sobre direito penal, só que a gente viu que é a competência privativa, porque ela pode delegar aos estados, beleza? A legislação específica através de uma lei complementar. A fonte formal ela divide em imediata, imediata. Imediata é a lei, imediata é os princípios gerais do direito, costumes, atos administrativos. Gente, espero que tenha gostado. E, gente, essa aula ela faz parte do meu curso de Direito Penal Descomplicado que eu estou criando. Então, se você tiver interesse, vou deixar aí embaixo grupo de WhatsApp, onde eu vou montar material, as novas aulas aqui no YouTube. Basta você entrar no link na legenda, beleza? Espero que tenha gostado. E se estiver gostando, curta, comente, compartilhe aí com os colegas. Até a próxima aula.